Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Furtuoso e no vídeo de hoje eu quero te mostrar o erro que faz 90% das pessoas perderem dinheiro com consórcio. E olha, esse erro ele é tão, mas tão comum que até profissionais do mercado caem nele sem perceber. É aquele tipo de erro invisível que parece uma boa escolha no começo, mas que com o tempo acaba custando caro, tanto em dinheiro quanto em oportunidade. E antes de você pensar, Fernando, eu nem tenho consórcio, isso não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga investimento, previsibilidade e construção de patrimônio. Porque o problema não é o consórcio, o problema é a forma com que as pessoas entram no consórcio. A verdade é que o consórcio por si só é uma das ferramentas mais inteligentes e seguras de formação de patrimônio, mas ele foi mal ensinado, foi vendido do jeito errado, explicado do jeito errado e usado por pessoas com o objetivo errado. O resultado? Milhares de brasileiros frustrados com aquela sensação de que entraram em mais um plano que não deu certo. Mas o que ninguém te conta é que existe uma diferença gigantesca entre comprar um consórcio e investir com consórcio. E exatamente essa diferença que separa quem reclama do consórcio de quem lucrará com ele. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo eu vou te mostrar porque o grupo certo vale mais do que a taxa. E como a menor parcela pode ser o maior erro da sua vida financeira. E como pensar como investidor pode transformar o consórcio na ferramenta mais previsível e rentável que você já viu. E olha, não é teoria não, é prática. É o que eu vejo todos os dias acompanhando clientes e investidores que aprenderam a usar o consórcio como uma estratégia e estão colhendo os resultados. Mas deixa eu começar contando uma história. Certa vez, um cliente ele chegou até mim com a expressão de frustração. Ele disse assim, Fernando, eu entrei no consórcio há 4 anos porque a parcela era barata, cabia no bolso, parecia um ótimo negócio. Mas até agora, nada de ser contemplado. Eu já perdi as contas de quantos sorteios passaram e eu continuo pagando sem ver o resultado. Quando ele falou isso, eu não precisei nem olhar o extrato para saber o que tinha acontecido. Ele cometeu o erro que 90% das pessoas cometem. Entrou no consórcio pensando como comprador e não como investidor. E essa é a chave que muda tudo. O comprador ele pensa assim, quanto menor a parcela, melhor. O investidor pensa diferente. Quanto maior o potencial de retorno, melhor. O comprador olha para o preço, o investidor olha para o valor. E quando você começa a pensar com a mentalidade de investidor, o consórcio ele deixa de ser um compromisso mensal e passa a ser uma oportunidade de alocação patrimonial previsível, sem risco de mercado e com multiplicação real do patrimônio. Mas voltando para a história, esse cliente ele tinha entrado num grupo recém-formado, cheio de participantes que também estavam ali buscando uma menor parcela. E o que acontece quando todo mundo busca o barato? O grupo ele fica fraco, poucos lances, pouca contemplação, pouca movimentação e como consequência o ciclo gira devagar. Enquanto isso, os outros grupos com cotas mais robustas, mais engajadas, tinham um ritmo completamente diferente. No consórcio, o grupo é o coração da estratégia. É o que dita o ritmo das contemplações, o volume dos lances, a liquidez e até o potencial de valorização da carta. Mas ninguém fala disso na hora de vender. E é aí que entra o erro invisível. As pessoas são treinadas para comparar consórcios olhando taxa e parcela. Aqui é mais barata, a taxa é menor, a parcela é mais leve. Só que na prática, isso é como escolher um fundo de investimento apenas pela taxa de administração, ignorando a rentabilidade, o histórico e a liquidez. Você nunca escolheria um fundo assim, certo? Mas no consórcio é o que a maioria faz. E é por isso que eu repito, o problema ele não é o consórcio, é o jeito com que as pessoas entram nele. O consórcio ele é um instrumento coletivo, funciona como um fundo que todos contribuem mensalmente e a cada mês parte desse dinheiro é redistribuída entre os contemplados. Mas dentro de cada grupo existem dinâmicas diferentes, perfis e comportamentos e movimentações determinam o quanto aquele grupo é vivo. Um grupo com 500 cotistas ativos participativos é totalmente diferente de um grupo com 100 cotistas parados, sem lance, sem renovação. E o investidor inteligente ele entende isso e sabe o grupo certo
pode antecipar os resultados e multiplicar o poder de compra e gerar lucro com a revenda da carta. Mas para isso ele precisa olhar além da parcela. Eu gosto de comparar o consórcio com um condomínio. Imagina 2 condomínios, um cheio de moradores organizados, pagando tudo em dia, cuidando da estrutura, e o outro com metade dos moradores inadimplentes e o prédio caindo aos pedaços. Nos dois, a taxa do condomínio pode até ser parecida, mas onde você prefere investir o seu dinheiro? No consórcio é igual. O grupo certo é o que tem a gestão sólida, liquidez ativa e previsibilidade real. Mas as pessoas não olham isso, elas entram porque o vendedor disse que a parcela é baratinha, que a taxa ela é menor. E é aí que o prejuízo começa, silencioso, mas constante. Sabe o que é pior? A maioria das pessoas nem percebe que está perdendo dinheiro, porque continua pagando ali todo mês, achando que uma hora vai dar certo. Mas enquanto esperam a sorte, o tempo passa e a rentabilidade implícita do crédito sobe. E sabe o que é curioso? O mesmo cliente que achava que estava pagando barato, acabou gastando mais do que se tivesse entrado em um grupo estratégico desde o começo. Porque tempo é custo e no consórcio o tempo mal usado é o mesmo que dinheiro jogado fora. E é por isso que no meu método eu ensino os clientes a pensar em consórcio como um investimento. Você não entra para esperar ser sorteado, você entra para construir patrimônio previsível. E é aí que começam as perguntas certas. Esse grupo ele tem histórico de contemplação mensal? Quantas cotas ativas ele tem hoje? Há participantes reinvestindo as cartas? Qual é o volume médio de lances dos últimos 12 meses? Essas são perguntas de investidor, não de comprador. Agora, me diz uma coisa. Quando foi a última vez que você viu alguém fazer uma análise assim antes de assinar um consórcio? Provavelmente nunca, porque o mercado ele foi treinado para vender o produto, não para ensinar alguma estratégia. E isso cria um ciclo vicioso. As pessoas elas entram sem entender, se frustram, falam mal e aí o produto ganha uma má fama que ele não merece. O consórcio ele não é vilão. O vilão é a falta de consciência financeira, de quem entra sem entender o que está fazendo, mas quando você entende a lógica por trás do consórcio, a visão ela muda completamente. Sabe por quê? Porque o consórcio é, na essência, uma forma de guardar dinheiro de forma obrigatória, corrigida, sem riscos de mercado e com potencial de valorização real. Enquanto muita gente investe em produtos que sobem e descem conforme o humor do mercado, o consórcio ele cresce de forma linear, previsível e protegida. Ele é, na prática, uma poupança inteligente com poder de compra crescente. Mas só funciona como investimento se for usado com propósito. E para usar o propósito, você precisa entender o que você está fazendo. O comprador ele pensa no curto prazo, que é algo que acaba no bolso, mas o investidor ele pensa no longo prazo. Ele quer algo que construa patrimônio. E é esse o ponto de virada. Quando você entende que o consórcio ele não é um custo, mas uma alocação estratégica de capital, tudo vai mudar. Você deixa de enxergar parcelas e começa a enxergar créditos. Você deixa de ver prazos e começa a ver oportunidades. Você deixa de ser refém do mercado e começa a ter previsibilidade. E acredite, previsibilidade é o ativo mais escasso do mundo hoje. O investidor que tem previsibilidade dorme tranquilo. Sabe o que vai acontecer com o dinheiro dele mês a mês. Enquanto isso, quem vive dependendo do mercado, da bolsa, do dólar, da Selic, vive numa montanha-russa emocional. E o consórcio, usado do jeito certo, é a anti-montanha-russa. Ele é o caminho mais estável, disciplinado e protegido para quem quer formar patrimônio sem correr riscos de mercado. Mas deixa eu te contar uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Não existe consórcio bom ou consórcio ruim. Existe estratégia boa e estratégia ruim. O mesmo grupo faz o investidor ganhar dinheiro, pode fazer o outro perder. Tudo depende de como ele entrou. E o que ele busca, como ele planejou a saída. É justamente por isso que eu te digo, quem compra consórcio perde, quem investe via consórcio ganha. Essa é a frase que resume tudo. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais essa diferença entre comprar o consórcio e investir via consórcio. Porque é aqui que a maioria das pessoas se perde. Pensa comigo, quando alguém compra um apartamento, o que ela quer? Ela quer o imóvel.
ela quer ver, ela quer tocar, ela quer morar, a emoção está na posse. Mas quando o investidor compra uma cota de um fundo imobiliário, o que ele quer? Ele quer o rendimento, ele quer o crescimento do patrimônio, ele quer a previsibilidade do fluxo de caixa. Ele não precisa pisar no imóvel, ele quer que o dinheiro trabalhe por ele. No consórcio é exatamente a mesma lógica. A diferença está em como você enxerga a carta de crédito. A maioria enxerga a carta como um sonho de consumo, algo que vai realizar um desejo pessoal. Mas o investidor enxerga a carta como um ativo financeiro, um ativo que pode ser vendido, usado estrategicamente, transformado em alavancagem patrimonial ou simplesmente mantido para ganho real ao longo do tempo. Agora, deixa eu te mostrar uma lógica invisível que poucos percebem. O consórcio é um sistema de contribuição mútua. Isso significa que todos colocam dinheiro em comum para financiar os créditos dos participantes. Mas o que quase ninguém percebe é que o comportamento do grupo interfere diretamente na rentabilidade individual. Grupos ativos com muitos participantes pagando em dia e dando lances têm muito mais fluxo de caixa. Isso significa mais contemplações, mais giro e mais previsibilidade. Enquanto grupos baratinhos, com poucas adesões, são grupos lentos, com pouca liquidez e baixo giro de contemplação. O investidor fica travado e é justamente por isso que o grupo certo vai te levar mais do que a taxa. Deixa eu repetir, o grupo certo vale mais do que a taxa. E eu já vi investidores pagarem 1 ponto percentual a mais de taxa de administração, mas alcançarem o crédito em menos da metade do tempo, simplesmente porque escolheram o grupo certo. E sabe o que é mais curioso? Quando você faz as contas, percebe que essa diferença de taxa é irrisória perto do benefício de um grupo previsível. Mas as pessoas ainda caem na armadilha da menor taxa. Elas olham um número e esquecem o contexto. É como escolher um piloto de avião só porque ele cobra menos, sem olhar se o avião decola. No mercado, existe um conceito chamado valor do dinheiro no tempo. Ele basicamente diz que R$1 hoje vale mais do que R$1 amanhã. Por quê? Porque o dinheiro hoje pode ser investido, reinvestido, multiplicado. No consórcio, esse princípio é ainda mais importante, porque cada mês que passa sem contemplação é um mês perdido de oportunidade. É um mês em que você continua pagando, mas não está utilizando o crédito, não está gerando retorno, não está fazendo o dinheiro trabalhar. Por isso, a previsibilidade é tudo. Um grupo que te permite planejar e antecipar a contemplação vale infinitamente mais do que um grupo barato e lento. E é aqui que entra o erro invisível. As pessoas confundem economia com inteligência financeira. Elas querem pagar o mínimo possível, achando que estão sendo prudentes, mas na verdade elas estão comprometendo o retorno. É o mesmo erro de quem busca um CDB que paga 1% a mais e ignora o risco do crédito. Ou quem compra um imóvel mais barato, mas num bairro que não valoriza. O barato ele sai caro, principalmente quando o barato consome o seu tempo e rouba a sua previsibilidade. Quer ver um exemplo prático? Imagina duas pessoas, o João e a Marina. Os dois entram em consórcio de R$300 mil. O João escolhe o grupo mais barato, com a taxa de 10% e uma parcela de R$1.800. A Marina escolhe um grupo de 12%, com parcela de R$1.950. A diferença mensal é de R$150. Mas o grupo do João é novo, tem pouca entrada e demora para contemplar. Ele só é sorteado no 70º mês. Já o grupo da Marina tem um fluxo alto, participantes ativos e várias contemplações por lance e sorteio. Ela é contemplada no 24º mês. Durante todo esse tempo, o João ficou esperando. Enquanto isso, a Marina já tinha usado a carta, comprado imóvel e estava alugando por R$2.000 por mês. Quando você coloca na ponta do lápis, percebe que a Marina, mesmo pagando um pouco mais de taxa, ganhou dinheiro. E o João, que economizou, perdeu. É esse tipo de miopia que destrói 9 a cada 10 investimentos em consórcio. As pessoas não calculam o valor do tempo. Não enxergam que a verdadeira taxa de retorno está na velocidade de contemplação e na estratégia de uso do crédito. E é por isso que eu sempre digo, consórcio não é sobre pagar menos, é sobre receber antes. Quem entende isso, começa a jogar o jogo do outro lado do tabuleiro. Agora, deixa eu abrir o jogo com você.
A forma com que eu olho para o consórcio é completamente diferente do senso comum. Eu não vejo ele como uma dívida, eu vejo como uma alocação estratégica, porque o consórcio ele te obriga a fazer o que o investidor deveria fazer naturalmente, que é o quê? Guardar o dinheiro com constância, de forma protegida e previsível. A diferença é que ao invés de você depender da disciplina pessoal, o consórcio cria essa disciplina para você. Ele te força a investir, te protege da volatilidade e te entrega um crédito que cresce com o tempo. Ou seja, ele é a materialização da constância com propósito. Mas a constância sozinha não é suficiente. Você pode ser constante na direção errada e ainda assim perder dinheiro. E é aqui que entra o que eu chamo de lógica do grupo certo. O grupo certo é aquele que combina histórico sólido de contemplações, administradora com boa governança de liquidez, terceiro, a alta taxa de participação nos lances e quarto, principalmente o ciclo de giro previsível que te permite projetar o retorno. O grupo certo não é o mais barato, é o mais eficiente. A eficiência no mundo dos investimentos é tudo. Quer ver uma coisa que quase ninguém percebe? As administradoras não têm todos os grupos iguais. Cada grupo tem um comportamento próprio. Tem grupo que gira mais rápido, tem grupo que gira mais devagar, tem grupo que tem muito lance, tem grupo que quase não se movimenta. O investidor estratégico ele estuda isso. Ele entra em grupos com o maior histórico de contemplação média. Ele entende o ciclo de giro e usa isso a seu favor. Porque no final o que importa não é o quanto você paga, é o quanto tempo o seu dinheiro leva para voltar para você. E é exatamente por isso que eu digo que o consórcio é uma das formas mais puras de alavancagem patrimonial, porque ele permite antecipar ganhos futuros com previsibilidade e sem risco de mercado. Quando você é contemplado, você tem um crédito supervalorizado, corrigido, protegido da inflação. Você pode usar, vender, realocar ou até transformar em renda. E o melhor, você fez isso sem precisar financiar, sem pagar juros compostos, sem depender da volatilidade. Isso é inteligência financeira. Mas, infelizmente, o que acontece na prática é o contrário. As pessoas entram sem entender, assinam sem ler o regulamento, não olham o histórico do grupo, não estudam uma estratégia de saída. Elas entram porque o vendedor disse que era uma boa oportunidade e acabam frustradas, porque não sabiam o que estavam fazendo. E quando não dá certo, o problema vira o consórcio. Mas o problema nunca foi o consórcio, foi a falta de estratégia. Eu já acompanhei dezenas de casos assim. Pessoas que me procuraram dizendo: Fernando, eu acho que o consórcio não é para mim. E quando a gente analisa, o que aconteceu foi, elas nunca usaram o consórcio do jeito certo. Quando entendem a estrutura, quando começam a olhar o grupo certo, quando aprendem a calcular a previsibilidade, elas se surpreendem com o resultado. Eu já vi gente transformar um consórcio em ativo de renda. Eu já vi gente usar a carta contemplada para gerar lucro na revenda. Eu já vi famílias que construíram um patrimônio sólido só com essa ferramenta. E tudo isso sem risco de mercado, sem precisar ficar especulando, sem depender da sorte. Porque no fim do dia, o consórcio é exatamente isso. É uma ferramenta previsível, disciplinada e protegida da volatilidade. O erro é tratar como um produto de consumo, algo que deveria ser tratado como um ativo de investimento. E essa é a mentalidade que eu quero que você leve daqui. O consórcio certo, no grupo certo, com a estratégia certa, pode ser o motor da sua construção patrimonial. Mas o consórcio errado, no grupo errado, com a mentalidade errada, vai ser só mais uma despesa mensal. E sabe o que é mais interessante? O consórcio ele tem uma característica que poucos investimentos têm. Ele te protege de você mesmo. Enquanto os outros investimentos exigem disciplina, no consórcio a disciplina é automática. Você não precisa decidir investir todo mês. O débito acontece. Isso elimina o erro emocional e faz muitos investidores perderem oportunidades. E é por isso que eu costumo dizer que o consórcio é a estrutura perfeita para quem quer construir riqueza com lógica e sem ansiedade. Agora que você já entendeu a diferença entre comprar um consórcio e investir com o consórcio, chegou o momento da virada de chave. Pensar como investidor estratégico. E o que é um investidor estratégico? É aquele que não busca o retorno rápido, mas sim um retorno previsível. Ele não joga o jogo da emoção.
ele joga o jogo da lógica, porque o verdadeiro poder do consórcio não está em ser contemplado rápido, está em planejar com clareza o que fazer quando for contemplado. Isso muda tudo. Deixa eu te explicar o porquê. Quando o investidor comum ele é contemplado, ele comemora, ele usa o crédito e encerra ali. Mas o investidor estratégico, ele enxerga a contemplação como o início de uma nova fase. Ele analisa, vale mais a pena usar o crédito para comprar um ativo que gera renda ou vender essa carta com ágio e realocar o lucro? Ou até reinvestir em outro grupo, mantendo o ciclo ali girando? Cada uma dessas decisões pode transformar um simples consórcio em um mecanismo de multiplicação patrimonial. E é por isso que eu te digo, o consórcio ele é um jogo de estratégia e não de sorte. Mas para jogar bem esse jogo, é preciso abandonar a mentalidade de comprador. O comprador ele quer ter, o investidor ele quer crescer. O comprador ele busca emoção, o investidor busca lógica. Quando você traz a lógica para o consórcio, ele deixa de ser uma despesa parcelada e passa a ser um investimento alavancado de baixo risco. Sabe o que me impressiona até hoje? É ver pessoas com capacidade financeira, com uma boa renda e até com investimentos sólidos em renda fixa ou ações, mas que continuam travadas na visão limitada de que o consórcio não é investimento. Sabe o que isso revela? Que o problema nunca foi o produto, foi o nível de consciência. As pessoas não perdem dinheiro com o consórcio porque ele é ruim. Elas perdem dinheiro porque não sabem o que estão fazendo. Entram sem entender e esperam resultados que não condizem com a estratégia que elas escolheram. E o pior, quando dá errado, culpa o consórcio como se fosse o vilão da história. Mas o consórcio ele é neutro, ele não é nem bom e nem ruim. Ele é uma ferramenta e ferramenta serve para quem sabe usar. Martelo não é culpado por quem erra o prego. E o consórcio não é culpado por quem entra sem plano. Então, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. Quando você entende essa mecânica, quando aprende a olhar para o consórcio como uma mentalidade certa, você deixa de ser vítima e passa a ser estrategista. E o estrategista entende o consórcio é tempo, estrutura e ciclo. Tempo porque cada mês é uma oportunidade de planejar o próximo movimento. Estrutura porque o grupo certo é o que define a velocidade e a previsibilidade do retorno. E ciclo porque cada contemplação abre uma nova janela de investimento. Quando você domina esses três pilares, o consórcio ele deixa de ser um boleto e vira ser uma engrenagem patrimonial. É como um relógio suíço. Cada engrenagem gira com precisão e se você souber ajustar o tempo certo, ele nunca atrasa. Eu gosto de comparar o consórcio a um tabuleiro de xadrez. Quem joga por impulso perde rápido, mas quem entende o tabuleiro antecipa as jogadas e pensa no longo prazo. Vence com consistência. O consórcio é exatamente isso. Não é só sobre ganhar no sorteio, é sobre fazer movimentos inteligentes dentro de um sistema previsível. E o resultado disso é o que eu chamo de crescimento patrimonial controlado. Não é sorte. Não é milagre, é método. Quer um exemplo real? Um investidor meu, o Ricardo, ele entrou num grupo de consórcio com 400 mil reais ali de crédito, com a mentalidade certa. Ele não procurou a menor parcela. Ele procurou o grupo com o melhor histórico de contemplações e maior liquidez. Ele foi contemplado já no 22º mês. Vendeu a carta com 14% de ágio e teve um lucro de mais de 50 mil reais. Livre, limpo, sem volatilidade, sem risco de mercado. Sabe quanto teria rendido se ele tivesse deixado o valor aplicado num CDB? Cerca de 35 mil reais. Ou seja, o consórcio bem estruturado rendeu mais, com menor risco. E isso sem precisar se preocupar com marcação a mercado, resgate antecipado ou tributação mensal. Ele simplesmente entendeu o jogo e jogou do lado certo. Agora, claro, isso não acontece por acaso, né? Existe planejamento, análise do grupo, a gestão do momento de entrada e saída, mas o ponto é possível. E mais do que isso, é previsível, porque o consórcio ele te permite simular, projetar e acompanhar. Não é como uma bolsa onde o humor do mercado pode mudar tudo ali em 24 horas. Aqui o jogo é lógica, não é emoção. E é isso que atrai tantos investidores inteligentes em busca de segurança e previsibilidade, sem abrir mão do crescimento. Eu costumo dizer que existem dois tipos de riqueza. A que depende da sorte e a que depende da lógica. A primeira é instável, é emocional, no fim cansativa.
A segunda é estável, racional e sustentável. E o consórcio, quando bem utilizado, está 100% do lado da lógica, porque ele une a previsibilidade, disciplina e a correção real. É o tipo de investimento que cresce de forma linear, protegida e controlada. Mas deixa eu te dar um alerta importante aqui. Previsibilidade não significa passividade, ou seja, você não pode simplesmente assinar um contrato e esperar acontecer. Investir via consórcio exige acompanhamento. Você precisa saber em que grupo está, acompanhar a evolução, entender o comportamento dos sorteios, dos lances, principalmente ter clareza no seu plano de saída. O consórcio é um investimento vivo, ele respira junto com o grupo e quem entende isso consegue usar o tempo a favor e não contra. Agora, talvez você esteja se perguntando, Fernando, mas como que eu descubro o grupo certo? Como eu sei se estou entrando num consórcio estratégico ou num buraco? E é exatamente isso que eu ensino no passo a passo do método consórcio estratégico. Lá eu mostro como identificar os grupos com alto potencial de contemplação, como simular o retorno financeiro, como usar as cartas como ferramenta de investimento e até como gerar o lucro sem precisar comprar de fato ali um imóvel. Porque o consórcio, na estratégia certa, ele não é sobre consumir, como eu disse, é como crescer. E quando você entende isso, o consórcio ele deixa de ser um gasto e vira um ativo que vai trabalhar para você. Mas deixa eu reforçar algo antes da gente encerrar. Eu não estou aqui para te convencer a fazer consórcio, não. Eu estou aqui para te mostrar que se você fizer, faça do jeito certo. Porque o consórcio errado é perda de tempo e de dinheiro. Mas o consórcio certo é o caminho mais previsível para construir patrimônio real. E, sinceramente, se existe uma palavra que define o investidor inteligente hoje, essa palavra é previsibilidade. O mundo está instável, a economia oscila, o mercado muda, o câmbio varia, a política interfere, mas o seu patrimônio não precisa oscilar com tudo isso. Você pode construir algo sólido, protegido, com lógica, e o consórcio é uma das poucas ferramentas que te permitem fazer isso, sem depender da sorte e sem depender do mercado. Então, antes de entrar em qualquer grupo, lembre-se, não procure a menor parcela, procure o melhor grupo. Não entre para pagar menos, entre para receber antes. E acima de tudo, pense como investidor e não como comprador. Essa é a diferença entre quem reclama do consórcio e quem lucra com ele. E se esse vídeo ele fez sentido para você, te ajudou a enxergar o consórcio com outros olhos, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nos próximos episódios eu vou mostrar ali como identificar esse grupo mais lucrativo, né, antes de você fazer qualquer posicionamento. E se você quiser se aprofundar de verdade, aprender o passo a passo a investir via consórcio com segurança, previsibilidade, assiste a aula gratuita do método consórcio estratégico. O link está aqui na descrição. Lá eu explico com números, simulações, exemplos reais, como investidores estão usando o consórcio para crescer o patrimônio sem risco de mercado. Então é isso. Pense como investidor, construa com lógica e lembre-se, o consórcio ele não é sobre o que você paga, é sobre o que você conquista com ele. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!